para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Ele é a tua voz, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor. Levanta suas mãos e declare: Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare: vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
Boa noite a todos. Mais uma vez, nós temos muito a agradecer ao nosso Deus por mais um primeiro dia da semana que o Senhor tem concedido a todos nós. Chegamos ao final desse dia e realmente o Senhor nos abençoou, né? Lembrando aqui do nosso irmão Eliseu, né, que é um xará meu, até irmão do Sodonias, presbítero dessa igreja local, e do Levi também, dessa igreja local, na cidade de Orama. Ele veio a óbito hoje, né? Mas era um servo de Deus também. E nós vamos estar orando pela família enlutada. Com certeza, qualquer perca nesse mundo de familiares é algo que realmente entristece bastante, porque os dias são difíceis. Aí, quando você perde alguém que está totalmente sadio e, de repente, acho que foi um infarto fulminante, né, que ele sofreu, foi algo nesse sentido hoje, o Senhor o recolheu para si, né? Menos mal que era um servo de Deus e, com certeza, a família entende perfeitamente que foi a vontade de Deus para a vida deste servo que cumpriu o seu trabalho aqui neste mundo, fazendo a vontade do Senhor. E hoje o nosso irmão Júnior vai trazer ensinamento para nós, vai pregar mais uma vez o Evangelho, né? Mais uma vez será anunciado as boas novas de salvação, e nós clamamos a Deus que pessoas possam ser transformadas através dessa mensagem, através do ensinamento, e mesmo nós que somos salvos, quantas das vezes nós vemos a mensagem, que a mensagem toca com a gente, nos adverte, nos mostra uma nova ótica de pensamento com relação a determinado assunto, faz com que nós também repensemos a nossa vida espiritual neste mundo. Os dias são difíceis, mas nós precisamos caminhar, não é verdade? Temos servos de Deus passando muito maior dificuldade neste mundo, realmente procurando fazer e defender realmente o nome do Senhor aqui neste mundo, e procurando fazer a vontade do Senhor, e muitas das vezes tem perdido sua vida por essa causa. E nós estamos aqui com total liberdade. Isso é algo que nós vamos agradecer também nesse momento, né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos que estão aí na live, né? Cada lar, cada família, né? E Deus conceda saúde, conceda as bênçãos que vêm dos céus para as suas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos por tudo, por esse dia maravilhoso que nós passamos. O Senhor esteve conosco, o Senhor nos auxiliou, nos ajudou, nos abençoou. Estamos aqui porque o Senhor permitiu. Estamos aqui porque o Senhor concedeu realmente condições para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Queremos as tuas bênçãos sobre a mensagem dessa noite, teu servo Júnior, que trabalha tantos anos para o Senhor, com afinco, com empenho, e o propósito é único. É um propósito de levar a tua mensagem, ó Pai, para que alcance corações cheios de pecado, corações perdidos, corações tenebrosos, que fazem coisas, cometem coisas horrendas neste mundo, corações que estão distantes do Senhor. O objetivo, com certeza, do teu servo nessa noite, ó Pai, é poder ser um porta-voz do Senhor, trazendo a tua palavra a estes corações, buscando realmente mostrar as verdades que o Senhor quer que todos tenham conhecimento, mostrando Jesus como Salvador de suas vidas, sendo transformados desde que aceitem essa verdade, e assim sendo, sejam salvos, transformados, e coloquem seus nomes no livro da vida, porque a cada dia que passa, ó Pai, se aproxima o dia do retorno do Senhor para buscar aqueles que creram no Senhor. Nós agradecemos por essa noite, agradecemos pelo teu servo que está aqui, abençoa cada lar que está vendo essa live, abençoa em todas as necessidades, ó Pai, seja de saúde, seja de questões familiares mesmo, talvez discussões entre cônjuges, marido e esposa, pais e filhos, seja desavença com vizinhos, seja desavenças com parentes, seja tantas coisas têm oprimido o homem nesses dias. E por isso nós clamamos as tuas bênçãos em qual seja a área e a necessidade de cada um. Que o Senhor possa estar dando todo auxílio, ó Pai, suporte, dentro do que o Senhor pode fazer por cada um, para que seja resolvido toda a pendência e traga a solução verdadeira. Se é de saúde, restaura a saúde, Pai, abençoe. Se é espiritual, fortaleça o teu povo, ajude para que as pessoas possam realmente ver quão bom é servir o Senhor. No momento mais difícil, né, como nós temos vivido, realmente o Senhor se agrada daqueles que se empenham, que se esforçam, que luta, vai à batalha, não daqueles que não se esmorecem, daqueles que não se diminuem, aqueles que importam com a tua causa, não importando realmente as dificuldades, não vendo dificuldades. Abençoe a família do Eliseu, Lídia de Orama, realmente os que ficaram, com certeza, seus parentes, estão enlutados e entristecidos pela perda, mas também, ó Pai, era um servo do Senhor. Sabemos que a vontade do Senhor foi feita para com teu servo,
mas o Senhor conforte os corações dos seus parentes. Com certeza, alguns ainda talvez não tenham conhecimento do Senhor. E o nosso pedido é que possa também haver salvação, reflexão das pessoas, que a vida realmente ela pode se interromper muito rapidamente. E nós pedimos mais uma vez então as tuas bênçãos sobre o teu servo Júnior nesse instante, que ele possa trazer as tuas verdades aos nossos corações. Abençoe tudo, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nosso irmão Júnior está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, por aquilo que o Senhor tem concedido a cada um de nós e mais uma vez tem permitido estarmos aqui neste lugar e para trazer também a palavra de Deus e que essa palavra venha falar ao nosso coração. Eu tinha preparado um estudo nessa noite. E devido ao acontecimento hoje pela manhã, como nosso irmão Eliseu já relatou, do falecimento do xará dele, Eliseu, lá em Diorama, irmão do nosso irmão Levi, nosso irmão Adonias, eu fiquei pensando com relação à vida, e à tarde, depois do almoço, eu mudei aquilo que estava pensando, e vai ser breve também o nosso tempo essa noite. Mas eu gostaria que nós pensássemos na nossa vida. Nós estamos vivendo dias difíceis. E a causa-morte, pelo menos, que foi dada como relatada para a gente, foi uma parada cardíaca devido a ser entubado, né? Foi a Covid, e teve que entubar e ele não resistiu à intubação e veio a óbito. E eu gostaria que nós estivéssemos pensando nesses dias, essa brevidade do nosso tempo. Ela é muito pouco tempo aqui nessa terra, comparada com uma eternidade. E comparada daquilo que já passamos ao longo do nosso tempo, que estamos aqui, e tem pessoas, crianças, adolescentes, jovens, e na fase adulta, e já entrando na idade avançada. O tempo passa, e passa muito rápido. Nós vamos fazer só uma leitura de um versículo para consideração. Está em Salmos, capítulo 90, e verso 10, bem conhecido. E era isso mesmo que eu queria falar, sobre essa brevidade de tempo. E Moisés, ele relata isso, ele com propriedade, daquilo que ele tem de Deus, daquilo que Deus revela a ele. Ele demonstra essa brevidade de tempo da vida do ser humano. E lá no versículo 10 do capítulo 90 de Salmo, diz o seguinte: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, quando nós olhamos esse relato aqui de Moisés, falando dessa brevidade de tempo do ser humano, reduzindo isso a um tempo aqui da idade de 70 anos, essa é a idade máxima dessa pessoa, né, que vive na terra 70 anos. Bom, eu não sei a idade do irmão Eliseu que faleceu, mas acredito que deve estar aí beirando quase os seus 60 anos, né? Não sabemos a idade dele completa. Mas quando olhamos também dentro da nossa igreja local, tem um servo de Deus que completou esses dias 99 anos. Está chegando a um século. Ele passou desse prazo aqui, desse tempo. Ele passou dos 80 também. E está chegando aí aos 100 anos. Um século de vida, 99 anos. É um tempo bem expressivo, comparando com essa limitação de tempo, horário, esse limite que temos aqui na terra. Realmente, ele tem passado daquilo que tem falado a palavra de Deus. A minha mãe faleceu com 89 anos, ia completar no outro ano
90 anos. Então, quando nós olhamos, nós vemos aqui claramente que ele nos mostra que o ser humano, a idade básica é 70. Esses dias agora, quando nós estamos vendo essa questão dessa pandemia, outrora se falava, olha, vamos ver muitas pessoas de idade morrendo, né? Seus 80, 90, 70 anos para cima. Mas temos visto muitas pessoas jovens perdendo também a sua vida através do Covid. Isso sem contar a vida perdida na idade também, na juventude, na juventude quando a questão do crime, jovens indo para o crime, perde a sua vida muito rápida. Eu falei nesta manhã aqui de um jovem que foi morto a tiros, vários tiros na sua cabeça, ele perdeu a sua vida. Sem falar de acidentes de veículos, quantas pessoas morrem por acidentes, aí você tem crianças, jovens, adultos, senhores de idade, senhoras de idade, e perdem as suas vidas. O fato que temos apenas uma vida não levantaria o mesmo sentimento de urgência, de tomada de decisão na nossa vida, se essa urgência fosse tão grande de tomar decisão, de pensar em alguma coisa com rapidez, se entendêssemos por um milênio, se nós vivêssemos 1000 anos aqui na Terra, não teria tantas urgências, não teria tanta necessidade de se correr muito. Ou, vivendo 500 anos, ou mesmo 2 séculos, mas tudo isso passa. O milênio passa, né? E já passou. Depois de Cristo para cá, 2 milênios já passaram. Mas quando reconhecemos que nenhum de nós estará vivendo aqui na terra daqui a 100 anos, acrescenta 100 anos na sua vida, com certeza vai passar muito às vezes do 100 anos. Eu vou completar 60 anos agora, né? Dia 8 de junho, já entro na idade avançada, idosa, não é? Rapaz, quem pensava isso? Para mim, eu não consigo olhar no espelho e me ver, puxa vida, essa idade, 60 anos de idade, é algo muito que se passou na vida, mas é uma grande realidade nossa. E eu estou falando isso porque nós temos que pensar na brevidade do nosso tempo na terra, que é muito rápido, passa muito rápido. E a velocidade é tão grande, que tudo a gente vê como algo que passou por um vento, algo que foi muito rápido. Quanto tempo você espera viver? É uma pergunta que vai para a sua mente agora. Às vezes você que está nos acompanhando, eu vi que tem jovens aqui na live. Quantos anos você quer viver? Você espera viver quanto tempo aqui na terra? 80 anos? 100 anos? Mas vai passar. A expectativa média da vida, como é apresentada no versículo que lemos, aqui do versículo 10, é 70 anos. Suponha por um instante que você irá viver um tanto de tempo. Primeiramente é preciso deduzir deste número a idade que se tem no momento. Se você tem 10, você tem 60 anos de vida, né? Se tem 20, abaixou para 50. E aí vai. Se eu completo 60, eu só tenho 10, segundo a palavra de Deus. Já pensou como vai passar muito rápido? 10 anos. 10 anos. Isso é uma suposição de vida nossa na terra. Então, primeiramente, deduz aquilo que você tem. E isso nos dará um número de anos que ainda resta, que se pode esperar de viver aqui na terra. Mas mesmo desse dado, é necessário nós subtrairmos alguma coisa ainda que nós temos aqui na terra.
o tempo que você passa dormindo, o tempo no seu emprego, deveres necessários que você tem que fazer, doenças, incapacidades, tudo isso é somado a essa bagagem, a essa somatória de vida que dá, é tudo somado nessa quantidade de vida que temos. Quanto você terá, então, de serviço livre para Deus? Quanto tempo você tem para servir literalmente ao Senhor, tirando tudo isso que acontece durante esses 70 anos? Está vendo? Muito pouco tempo. Resta muito pouco tempo. A Escritura esgota uma linguagem ligeira. Ela mostra algo comparativo com a vida. E alguns escritores escreveram isso. Ele compara a vida com alguma coisa. E ele comparou a vida, nessa brevidade dela, diz, Moisés, ele compara como um sono. É um sono. Davi, ele fala dela como uma sombra. Esses dias eu estava no sol um pouquinho, e logo a sombra veio, e rapidinho ela já passou por aquele espaço que eu estava. Então Davi, ele compara essa brevidade do tempo nosso como uma sombra. Já Jó, ele está olhando a pessoa fazendo algum tecido lá no tecelão, e ele diz que é como a lançadeira de um tecelão, a rapidez daquilo que estava trabalhando para aqueles dias daquela época. Ele compara a vida como esse tecelão, rapidamente. Tiago, ele pensa no Novo Testamento escrevendo, ele diz que é como um vapor, passa rápido, um vapor. E Pedro já compara a vida como uma erva que murcha. Ela nasce, cresce e murcha rapidamente. Então, a nossa vida, realmente ela passa muito rápido. Eu queria trazer a mensagem dessa brevidade de tempo justamente pela manhã. Quando eu olhei aqui na live, entrou uma sobrinha do Sr. Levi, do Sr. Adonias, e ela colocou a mensagem para orar pela família, pela perda do irmão Eliseu. Eu pensei, como é breve, esses tempos nós nos encontramos. A gente se conhece já tem muito tempo, já tive várias vezes no Goiás, ali naquele local do Rio dos Bois, de Orama, Porá. E passa rápido, a vida dele aqui se findou, ela se findou. A Escritura, ela esgota uma linguagem de brevidade, da ligeireza da vida. Ela descreve a brevidade da vida. Ela é rapidamente, ela é implacável. Ela vai, ela vem. E com ela todas as brilhantes oportunidades que temos. Eu posso perguntar a você, e você relembrar aí algum tempo atrás, quantas oportunidades você perdeu? As oportunidades, às vezes, de emprego, né? Oportunidades de relacionamentos, oportunidades de ter uma condição de uma casa, oportunidade de ter um carro, oportunidades na vida que passaram e foi rápido e você, puxa, eu poderia ter aproveitado, eu poderia não ter deixado escapar da minha mão, mas passou. Mas há algo muito sério nessa noite, é a oportunidade da salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, foi para esse objetivo que ele veio, para salvar, dar vida ao pecador e vida eterna. E a oportunidade, ela passa. E hoje é mais uma vez a oportunidade. E às vezes nós não sabemos quanto tempo ainda tem de vida você, eu, os que estão aqui hoje à noite. Ou,
se o Senhor há de vir para arrebatar a igreja, e pode ser essa noite. Nós vimos então, às vezes, quando olhamos vários caixões e vários necrotérios, vários túmulos, isso mostra que zomba da nossa atitude de complacente, de residência permanente aqui. E quantas pessoas têm agarrado a essa vida aqui, para se fazer dela uma coisa permanente aqui. Tem pessoas que têm construído casas, até mesmo subterrâneas, para evitar a morte. E tem, às vezes, sumido com essas casas em lugares que não vai haver, é prova de terremoto, é prova de enchente, é prova de tudo. Mas algo que não está no controle deles é o fôlego da vida. E quantas pessoas têm realmente feito as agarras, as artimanhas para segurar a sua vida nesta terra. Mas uma coisa é certa, e nós temos que lembrar, o berço aonde nós nascemos, e ficamos ali, fomos criados no berço até a fase às vezes de andar, é do mesmo material da madeira do caixão. Passa muito rápido e passa voando. Se for uma perspectiva nossa como crentes também, nós não estamos isentos da morte. Nós somos pessoas que nós temos também falíveis dentro de nós a morte. Mas algo deve falar ao nosso coração, daquilo que temos pregado pela manhã na escola dominical. O arrebatamento eminente a qualquer momento. Isso tem que falar muito alto no nosso coração, dessa brevidade de tempo, mas algo tem uma expectativa muito maior nossa, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então o argumento em favor da incerteza da vida é apenas fortalecido, pois embora alguns de nós possam ter uma expectativa de várias décadas antes que a morte chegue, devemos reconhecer que o arrebatamento é algo iminente e que o tempo que nos resta pode ser menos do que uma hora. Os desenrolares do momento que vivemos, a política, aquilo que nós estamos vendo de economia, a situação que opera no mundo, em todos os governos, isso demonstra muito claro e anuncia a iminência da volta do nosso Senhor. O que isso significa? Simplesmente isso, que qualquer um que pense em viver para Deus não tem tempo de perder, não pode perder tempo. Deve olhar para cada minuto como sendo um depósito que Deus faz na sua conta e um depósito sagrado. Que deveria considerar cada hora como sendo algo de imensurável valor, algo de sublime, de grandeza imensa. Uma hora, um valor imensurável. Que deveria saber que há de enfrentar os atos que cada dia, nós vamos estar diante de um tribunal, aqueles que já têm Jesus como Salvador, o tribunal de Cristo, para prestar conta do minuto, da hora, daquilo que fizemos aqui na terra. E aquele que não tem Jesus como Salvador, 1 minuto, 1 hora, é muito tempo depositado na sua conta para perdê-lo, para desperdiçar, porque há necessidade de crer na pessoa do Senhor Jesus. Cada manhã, o Espírito Santo quer nos lembrar, através da Bíblia, que nós também somos coisas perecíveis, de barro, nascidos apenas por um breve dia. Nós também devemos viver as nossas vidas à luz da eternidade. Houve uma tragédia no ano de 2015, no dia 24 de março, e essa tragédia ainda fala até hoje na situação aérea.
8 minutos era o que restava para a eternidade daqueles tripulantes, daquela pessoa que estava naquele avião. Era um voo da Lufthansa. Eles caíram esse avião caiu no Alpes da França, quando realizavam um trajeto de Barcelona até Düsseldorf, na Alemanha. E matou 150 pessoas naquele dia. Foram mortos através daquela aeronave. O relato, de acordo com as conclusões que chegaram sobre a queda daquele avião, é que Lupdice é um homem. Então, com 27 anos, ele derrubou deliberadamente essa aeronave. Ele teve um problema, como diz, um problema mental. E ele aproveitou que o piloto saiu da cabine e ele fechou a porta e levou essa aeronave a chocar-se com a montanha nos Alpes franceses. As imagens do sofrimento, da dor, da revolta, na face, nas expressões dos familiares, amigos e da população em geral, correu o mundo, marcantes e angustiantes. A incontrolável saudade, os gritos de dor e as recordações tornaram-se a tortura diária das centenas de pessoas que perderam algum familiar naquele dia. Amigo, conhecido, parente próximo, esposa, filhos, mãe, pai. Indescritível tragédia. 8 minutos para a eternidade. Segundo os dados técnicos disponíveis, a tragédia iniciou 8 minutos antes da colisão, quando o infeliz copiloto decidiu iniciar a queda daquela aeronave, até o choque final na montanha rochosa. Entretanto, de acordo com as informações, as 149 vítimas só perceberam a realidade da trágica situação delas quando os escassos momentos da colisão do avião acontecia contra aquela montanha. Segundo os registros gravados, só se ouviram gritos das vítimas, momentos antes do desastre. Não imagino o que seja ver a morte de frente, sem poder fazer nada para escapar. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer que eu vi a morte. Eu enfrentei a morte, como essas pessoas desse avião. E eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Eu relatei aqui, já falei que aos mais ou menos 8 anos da minha vida, de idade, eu me afoguei. Eu me vi à morte. Já inconsciente, eu saí daquela piscina. Estava morto e eu revivi. É enfrentar a morte de frente. Essas pessoas, elas enfrentaram essa morte de frente. E uma coisa é certa: todos aqueles passageiros que naquela fatídica manhã entraram naquela aeronave em Barcelona, acreditavam que a mesma os levaria em plena segurança até a cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Ninguém ali escolheu a tragédia, muito menos contava com ela. Quantos risos, quantas alegrias naquela aeronave antes, esperanças, expectativas, foram partilhadas durante os minutos de voo anteriores àquela tragédia? Certamente foram muitas. 8 minutos. 8 minutos. Mas a certa altura, alguém colocou o relógio daquelas vidas numa contagem regressiva. 8 minutos. 8 minutos até a colisão. 8 minutos finais de uma existência desejada. Bruscamente, ela foi interrompida a vida.
Quanto tempo você quer viver? Quanto tempo de vida você tem? Pertence a Deus. Nós não sabemos. Um colega meu, ele resguardou o máximo. Não saía, usava máscara, álcool em gel, preso em casa, ninguém visitando. Não se sabe de onde ele pegou Covid. E morreu. Tentou preservar a sua vida ao máximo. Ao máximo. Sabe por que nós não temos esse poder? Porque o poder da vida está nas mãos de Deus. Ele sabe o minuto, o segundo. Ele sabe a hora, o dia, o mês, o ano da sua existência na terra. Se é pelo Covid, se é pelo um ataque cardíaco, como minha mãe foi, se é pelo um câncer, se é pelo um acidente de carro, se é pelo um acidente de avião, está nas mãos de Deus. A brevidade do tempo nosso, ela está nas mãos do Senhor. Qual é a maior tragédia? É desse avião? É o Covid? Qual é a maior tragédia da raça humana? É um terremoto que leva milhares de pessoas à morte? Um furacão? Um tufão? A questão crucial nessa história que nós relatamos não deve ser das causas que levaram aquele copiloto a provocar uma tragédia desta, ainda que mereça muita atenção e reflexão, mas saber em que condição espiritual estavam todas pessoas naquele avião, naquele momento. Minutos antes, segundos antes de morrer. Então, o melhor, meu amigo, é estar preparado. É estar preparado. Toda a nossa vida é uma verdadeira viagem para um destino previamente escolhido. Se eu escolho viver com Deus, relacionar-me com Ele, através da pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tenho a vida eterna. Se o meu relacionamento com o meu Senhor, eu já aceitei Ele como Salvador, eu já reconheci a minha condição de pecado, e que o meu pecado estava me levando a uma condição eterna, longe do meu Senhor, ao fogo eterno, ao lago de fogo. Eu reconheço Ele como Senhor e Salvador, Ele me dá a vida eterna, e meu nome é escrito no livro da vida. É através dessa comunhão, desse relacionamento íntimo com o seu Filho, tem a vida eterna, estando por isso preparado para em qualquer momento de uma viagem, partir para a presença de Deus em paz, em segurança, sabendo que Ele me receberá no céu, não pelos meus méritos, mas pela sua promessa, que onde Ele está, estejamos também. Mas se escolho viver independente de Deus, sabendo dessa brevidade de tempo que temos na terra, do perigo que estamos correndo, do risco muito grande, em que está sendo depositado em sua vida, minutos, horas, segundo, mês, ano, e esse você está às vezes desperdiçando, não dando valor ou sentido aos seus convites, à aceitação de aceitar Jesus como Salvador, aos apelos, que sempre é pregado o Evangelho aqui, através do reconhecimento e a confissão do pecado, vai estar despreparado, arriscando a enfrentar a condenação, a separação eterna, e a qualquer momento a sua viagem poderá ser interrompida. É por isso que Deus alerta em Eclesiastes capítulo 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E diz também em Amós,
Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Prepara. Ninguém é senhor do seu destino. Ninguém consegue adivinhar o dia ou a maneira em que vai partir para a eternidade através da morte. É melhor estar preparado para quando essa interrupção se der. É melhor entregar a sua vida nas mãos de Deus agora e depender dele, confiando na sua capacidade de nos guardar do mal, preparar-nos para enfrentar plena confiança e certeza do destino maravilhoso que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Em Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Qual a maior necessidade do mundo? Se a necessidade fosse econômica, se fosse a questão da economia, que está um caos em todo o mundo, se fosse essa questão crucial, fundamental na terra, se fosse essa situação, economia, o Senhor, ele teria enviado um ministro capaz e capacitado da economia. Se fosse segurança, essa questão que cada momento que andamos na rua, você pode ser assaltado, alguém pode te atirar, a sua casa não está segura. Se fosse o problema da humanidade, a segurança, o Senhor teria enviado um grande chefe, grande homem da segurança, um ministro da segurança. Se fosse emprego, e o caos está agora, muitas empresas fechadas, eu estava vendo agora antes de vir, quantos restaurantes, bares, lanchonetes fecharam em São Paulo? 12 mil. Cara, sabe o que significa isso? Multiplica por baixo, 5 pessoas por cada estabelecimento. 5 pessoas por estabelecimento. Você vai ter 60 pessoas, 60 mil, né? 60 mil desempregados. Quando nós olhamos, se fosse o problema de desemprego, é esse o problema da humanidade, é desemprego, o Senhor teria enviado o melhor, o mais capacitado ministro do trabalho. Se fosse a saúde, o problema é a saúde, o povo está doente, há uma necessidade de vacina, precisa disso. O Senhor teria enviado o maior médico capaz para resolver o problema. No entanto, nós podemos entender que a maior necessidade do mundo, o maior problema crucial do ser humano, era o seu pecado. Era a condição de pecador, separado de Deus. E uma eternidade estava proposta. E essa eternidade, esse ser humano estava longe do Deus Criador e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse ser humano não teria mais essa oportunidade. Se fosse o problema o trabalho, se fosse o emprego, se fosse a segurança, se fosse a economia. Mas o problema da humanidade é o pecado que conduz o ser humano à eternidade, ao lago de fogo, longe do Senhor. E o que o Senhor enviou? O seu Filho, Jesus Cristo, no tempo certo, no momento certo, para salvar a humanidade. Então a humanidade precisa de um Salvador. Precisa de alguém que salve essa pessoa do seu pecado. E o Senhor Deus, sabendo desta necessidade, a palavra nos mostra que enviou o seu Filho ao mundo para que salvasse a humanidade. E prova disso, ele ama o ser humano, onde ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A necessidade do ser humano é de conhecer Deus. Eu estou falando com você agora, na sua casa, onde você está agora, se é jovem, se é adulto, se é de idade. Pensa
que o Senhor colocou e depositou a brevidade do tempo, mas ele olhou no tempo passado a sua necessidade da eternidade. A eternidade, ele estava pensando nisso. Na eternidade para você, enviando Jesus Cristo para dar a sua vida em seu favor. Ele não quer de maneira alguma que o ser humano vá para o lago de fogo, longe dele, longe da sua presença. Ele quer que a necessidade do ser humano é conhecer a Deus, desfrutar a sua companhia por toda a eternidade. A Bíblia afirma que o homem está separado do seu Criador por causa do pecado. Todavia, com a finalidade de proporcionar uma solução para isso, Deus enviou Jesus Cristo para perdoar o ser humano dos seus pecados. Então, o convite nessa noite vai para você. A brevidade do tempo, ele passa. A oportunidade também vai junto. E que nessa noite você possa entender o que o Senhor tem preparado para a sua eternidade. Ele enviou Jesus Cristo para salvar o ser humano. Que Deus em Cristo fale ao seu coração nessa noite. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. E se você está vendo essa necessidade, o tempo passando, a brevidade do tempo, de fazer um acordo, um acerto de contas com o Senhor nessa noite, de reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, faça isso agora, onde você está. Reconheça Ele como Senhor e Salvador. Se eu estou falando com algum irmão ou irmã que está afastado dos caminhos do Senhor, a brevidade do tempo é muito grande. E há uma coisa daquilo que Deus tem depositado na sua conta e você está desperdiçando. Não há tempo mais para perder. Há uma necessidade muito grande agora de reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor e o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Aquilo que nós necessitamos e que necessitamos a cada momento, o Senhor enviou, que foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, porque temos a oportunidade da eternidade, estarmos para sempre com o Senhor. Ó Deus, eu quero dizer a Ti nesse momento, clamar ao Senhor nesse momento, e dizer, ó Deus, tenha misericórdia de pessoas que ainda estão longe de Ti, perdidos, e o tempo está passando, e pode às vezes interromper a sua existência na terra, hoje mesmo. Nós não sabemos, o Senhor é autor da vida, o Senhor dá a vida, o Senhor é autor da vida. E nós pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, para que essas pessoas possam reconhecer a Jesus como Salvador. Nós queremos assim, ó Deus, colocar na Tua presença a nossa vida, e queremos orar, ó Deus, agradecidos pelo aquilo que o Senhor tem dado. E mais uma vez, pela família enlutada, nós queremos que o Senhor leve o conforto, o consolo, em saber que Ele, no momento, interrompeu aqui a sua vida, mas os seus olhos abriram na eternidade para com o Senhor. Queremos agradecer, louvar ao Senhor pela certeza de fé que teu servo tinha, de ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Pai, nós queremos louvar a Ti, pedir por essa semana que tem iniciado. Leva-nos em paz agora. E se o Senhor nos permitir mais uma semana, que essa semana seja, não desperdiçarmos o nosso tempo, mas fazer aquilo que agrada diante dos olhos do Senhor. Nós agradecemos, oramos com gratidão e fazemos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada vida e que seja para a glória e a honra do nome do Senhor. Amém.